Deus nosso Pai, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, um só coração e um só pensamento. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Programa A Era da Luz, segundas-feiras, de 22 horas à meia-noite. Reprise aos sábados, de meio-dia às 14 horas. Com os comunicadores Carlos Vereza, Márcia Beatriz Henke e equipe. Programa patrocinado pela Capemisa. A verdadeira sabedoria está na paz que alcançamos quando nos voltamos para Deus. Programa A Era da Luz. Apresentação: Carlos Vereza e Márcia Beatriz Henke. Ainda que eu fale todas as línguas, dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, serei apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração, detesta a injustiça, gosta da verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim. As línguas se calarão e as ciências têm seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor.
noite, ouvintes amados. Está no ar a edição de número 138 da nossa A Era da Luz. O resultado de sua soma nos devolve ao 3. O 3 da Santíssima Trindade, o triângulo que multiplicado viram estrelas. Virão estrelas. O Pai, a Mãe e o Filho são Espírito Santo. E para expressar a pureza do Espírito Santo, trazemos para vocês nesta noite e na tarde do sábado próximo um espírito do amor maior, o espírito de Irmã Sheila. Hoje o programa está no ar a partir do estúdio. Então liguem para nós através do número 21 3432 0018. Façam suas inscrições para irradiações e preces, depoimentos que serão lidos no próximo programa. Liguem para nós e participem. Do estúdio com vocês, liguem 21 3432 0018. E ainda o e-mail aeradaluz@radioriodejaneiro.am.br. Pelas redes sociais do Facebook, Márcia Beatriz Enke, e também o programa A Era da Luz. Recebam todos o perfume das rosas. Um bom programa Rio de Janeiro, um bom programa Brasil, mundo e humanidade inteira. Com vocês, A Era da Luz. Certo dia, em mensagem psicografada, assim se expressou Herbert Schutel a seu respeito. Sheila é para mim um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor.
Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. Sheila vivencia o amor em sua plenitude, fazendo da cura a sua verdadeira face. Ama e trabalha diuturnamente pelo próximo. Outra não foi a recomendação de Jesus quando esteve entre nós. E outra não é a recomendação dos espíritos que orientaram Allan Kardec na obra de codificação. O mundo se encontra cheio de coisas materializadas em todas as faixas de vida. No entanto, os espíritos superiores empenham-se em se materializarem, quando oportuno, para os homens, para que eles vejam e despertem para a fé na vida, que continua sempre nas variadas dimensões do existir. Quantas vezes tivemos a felicidade de pegar nas mãos humanas, fazendo-nos visíveis para os nossos irmãos da terra, saudando-os com o nosso gesto de alegria, complemento divino do amor. Muitos duvidaram da nossa presença, mas muitos ainda conservam na lembrança e no coração a nossa palavra, como serva de Jesus. Mesmo com nossas deficiências, o nosso ideal era e é de servir com prazer de ser útil. Irmã Sheila. Fonte: Centro Espírita Irmã Sheila, Curitiba, Paraná. Yabel Gleiser. Alvorada Nova, pelo espírito de Kerber Schutel. As encarnações anteriores. Tem-se notícia apenas de 2 encarnações de Sheila, uma na França no século XVI e outra na Alemanha. Na existência francesa, chamou-se Joana Francisca Fremiot, nascida em Dijon a 28 de janeiro de 1572 e desencarnada em Moulins a 13 de dezembro de 1641. Ficou conhecida como Santa Joana de Chantal, canonizada em 1767, ou Baronesa de Chantal. Casara-se aos 20 anos com o Barão de Chantal. Tendo muito cedo perdido seu marido, passou a dedicar-se às obras piedosas e orações, juntamente com os deveres de mãe para com seus 4 filhos. O trabalho espiritual no Brasil. Tudo indica que Sheila vinculou-se algum tempo após a sua desencarnação em terras alemãs, as falanges espirituais que atuam em nome do Cristo no Brasil. Atualmente, nossa querida mentora trabalha na espiritualidade, juntamente com Kerber Schutel, coordenador geral da Colônia Espiritual Alvorada Nova. Sheila desenvolve um trabalho forte e muito amplo, com dedicação ímpar, coordenando 14 equipes que formam o Conselho da Casa de Repouso, o qual se reúne periodicamente decidindo as questões pertinentes. Conta-nos R.A. Ranieri que numa das primeiras reuniões de materialização, iniciadas em 1948, pelo médium Peixotinho, surgiu a figura caridosa de Sheila. Em Belo Horizonte, marcou-se uma pequena reunião que seria realizada com a finalidade de submeter a tratamento Dona Ló de Barros Soares, esposa de Jair Soares. No silêncio e na escuridão, surgiu a figura luminosa de mulher, vestida de tecidos de luz e ostentando 2 belas tranças. Era Sheila. Nas mãos,
trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde claro, ao qual se referiu dizendo tratar-se de um emissor de radioatividade ainda desconhecido na Terra. Fez então aplicações em Dona Ló. Depois de alguns minutos, levantou-se da cadeira e proferiu uma belíssima pregação evangélica com sotaque alemão e voz de mulher. Em vários grupos espíritas brasileiros, além de sua atuação na assistência à saúde, sempre se caracterizou em trazer às reuniões certos objetos, deixando no recinto o perfume de flores que lhe caracterizam. Na obra Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, de Roque Jacinto, encontramos o seguinte depoimento. Chico aplicava passes. Ao nosso lado ocorreu um ruído, qual se algum objeto de pequeno porte tivesse sido arremessado sem violência. Jô, disse um médium, Sheila lhe deu um presente. Logo mais, procuramos ao nosso derredor e vimos um caramujo grande e adoravelmente belo, estriado em deliciosas cores. Apanhámo-lo incontinente e verificamos nele água marítima, salgada e gelada, com restos de uma areia fresca. Sheila o transportara para nós. Estávamos a centenas de quilômetros de uma nesga de mar, em manhã de sol abrasador que crestava a vegetação, e em nossas mãos o caramujo que o Espírito nos ofertara, servindo-se da mediunidade de Chico Xavier. Na assistência reduzida estava presente um cientista suíço, materialista, que ali viera por insistência de seus familiares. Sheila, em sotaque alemão, anunciou: Para nosso irmão que está ali, indicava o suíço. Vou dar o perfume que a sua mãezinha usava quando na terra. Despertou-lhe um soluço comovido pela lembrança que se aflorou à memória, recordando a figura da mãezinha ausente. Tempos depois, um outro raro instante se deu com a presença de Sheila. Bissoli, Gonçalves, Isaura, entre outros, compunham a equipe de beneficiados, agrupando-se numa das salas da casa de André, tendo Chico se retirado para o dormitório do casal, onde permaneceria em transe mediúnico. Uma onda de perfume corporifica-se Sheila, loira e jovial, falando com seu forte sotaque alemão. Bissoli estabeleceu o diálogo. Eu me sinto mal, diz Bissoli. Você? Informou Sheila. Come muita manteiga, Bissoli. Vou tirar uma radiografia de seu estômago. A pedido, nosso companheiro levantou a camisa. O espírito corporificado aproxima-se e entrecorre, no sentido horizontal, os seus dedos semiabertos sobre a região do estômago de nosso amigo. E tal se lhe incrustassem uma tela de vidro no abdômen, podíamos ver as vísceras em funcionamento. Pronto, diz Sheila, apagando o fenômeno. Agora, levarei a radiografia ao plano espiritual para que a estudem e lhe deem um remédio. Ao término desses singelos apontamentos biográficos, com muito respeito por esse espírito missionário de tanta dedicação e amor em nome de Jesus, só nos resta agradecer a assistência e amor doados por ela. Ante os desafios. Por onde passes, auxilie o bem para que o bem possa te auxiliar.
Ante as situações sombrias, sê a luz. Perante o conflito, sê a concórdia. Perante a ignorância, sê o ensinamento através do exemplo. Perante a dor, sê o alívio. Perante o erro, tenta ajudar antes de reprovar. Mantém-te fiel ao teu bem e à verdade, a fim de que, mesmo imperfeito, consigas colaborar na edificação da paz. Se não conseguires, por enquanto, oferecer de ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem, evitando o mal. Jamais ofendas. Nunca agridas nem faças sofrer os corações alheios. Age em silêncio, levando o amor sem alarde, e o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Vigia teus pensamentos. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa são estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal para avançarem. Tais espíritos espreitam sua vítima, à espera do melhor momento para agirem. Sempre que tais pensamentos te chegarem à mente, busca refúgio na prece. Eleva-te a Deus, a fim de que os canais de sintonia que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos com a força do bem, que pode brotar dentro de ti mesmo. Vigia teus pensamentos. Ora ao Pai. Dedica-te ao bem. Agindo assim, estarás te colocando a salvo das investidas inferiores e te aproximando das esferas elevadas, cujos eflúvios te garantirão a paz interior. Compreendendo e perdoando. Não maldigas o irmão que se fez instrumento para a tua dor. Com certeza, ele ainda não conhece a luz da verdade. Ora por ele, pedindo a Deus que o ajude. Assim como todos nós, ele é um enfermo espiritual sob os cuidados de Jesus. Amanhã, quando o véu da ignorância cair e ele enxergar a realidade, se converterá em irmão de jornada, unindo-se à grande família universal. Vale-te do amor para enfrentar as provações de agora. Ama e encontrarás a paz, mesmo em meio às tribulações. Não desfaleças. Segue confiante em Deus, amando e servindo, compreendendo e perdoando, para que a tua libertação não tarde e a felicidade, enfim, te coroe os esforços. Esperança. Quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei o abrigo seguro e específico. Quando os conflitos se fizerem presentes, serei a indicação para a calma e a fraternidade. Em todos os momentos, desejo ser sua companheira fiel. Sou amiga de todos, embora quase sempre encontre guarida entre crentes e idealistas. Hoje, bato a sua porta. Não me recuse morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza no futuro melhor. Sou irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. Agora, sou também sua irmã. Dê-me sua mão. Venha comigo. Meu nome é Esperança. Antecipa-te no bem.
Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno. Há quem chore em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Outros enfrentam solitários a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão. É provável, ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras, haja dilaceração clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Eles não te pedem soluções rápidas para problemas que carregam. Imploram apenas o teu apoio dentro do clima fraternal que já conheces e consegues apresentar. Coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te assim para prosseguir na jornada redentora. Naquela tarde inesquecível em Jerusalém, um certo sirineu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre, que, cambaleante e abatido, mal suportava o peso da cruz na escalada do Calvário. Não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pela cruz que carregam. Nem te limites à massa expectante que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Antecipa-te a eles o teu gesto, espontâneo e bom, os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontrem a paz na libertação espiritual. Pensar e querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando, a criatura interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental que a envolve. Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processos obsessivos que poderão aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. Pelo Espírito de Sheila. Amigos e ouvintes da Era da Luz, lembrem-se que as inscrições ainda estão abertas, mas com poucas vagas, para o encontro sobre transcomunicação instrumental com Sueli Raimundo e o professor e cientista Clóvis Nunes, nos dias 15 e 16 de junho, sábado, de 8 da manhã às 17h30,
com intervalo de 1 hora para almoço, e no domingo, de 8 da manhã às 17 horas, também com intervalo para almoço. Imperdível esse evento. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Deus nosso Pai, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Um só coração e um só pensamento. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Programa A Era da Luz, segundas-feiras, de 22 horas à meia-noite. Reprise aos sábados, de meio-dia às 14 horas. Com os comunicadores Carlos Bereza, Márcia Beatriz Enque e equipe. Programa patrocinado pela Capemisa. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. Nós estamos voltando para o ar e sempre eu quero voltar ao início da fala do professor Clóvis Nunes, né, relembrando a todos vocês, ouvintes, né, o quanto todos esses assuntos, isso desde os primórdios dos tempos, todos esses assuntos que ligam ao mundo espiritual, eles são bastante discutidos e discutíveis, né, e não obstante, foi na célebre noite de 31 de março, em 1848, lá no vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos, que poderia ser tomada como marco zero da escalada do espiritualismo, aqui no Ocidente, visando introduzir no corpo da ciência o complemento que lhe estava faltando para um correto conhecimento acerca da natureza essencial do homem. Um considerável progresso já havia acontecido graças ao iluminismo moderno nos séculos 17 e 18, quando a ciência começou a libertar-se do obscurantismo religioso e medieval. Os fenômenos de Hydesville chegaram na mesma época da instalação do positivismo, como um método exato das ciências na segunda metade do século XIX. Entretanto, devido à adoção de uma linha materialista por parte dos positivistas, especialmente no meio científico, o movimento espiritualista surgido com a repercussão do caso de Hydesville, ou seja, as mesas girantes, começou a sofrer intensa resistência. Desencadeou-se então uma série de ocorrências de efeitos físicos paranormais que se espalhou por todo o mundo. Eram então as mesas girantes citadas. Esse fenômeno, que se tornou um divertimento banal de salão, foi o que despertou a atenção de Allan Kardec. As mesas girantes foram um dos primitivos meios mecânicos usados pelos espíritos para se comunicarem com os homens. Partindo do fenômeno das mesas girantes, Allan Kardec elaborou a sua monumental obra e estava aposta a codificação da doutrina espírita. Professor, está no ar? Estou no ar, sim. Vamos lá, professor, é com o senhor. Que aspectos mais importantes o senhor considera passar agora para os ouvintes numa compreensão do que é a transcomunicação e que atributos são esses que vêm para a humanidade a partir daí? Mas eu diria que nós estamos diante de um momento muito especial, porque no passado, quando o Espiritismo nasceu com os fenômenos das mesas girantes, que foram impressionadas pelos espíritos,
Isso deu origem à monumental obra de Allan Kardec, que trouxe para o mundo a doutrina espírita. Só um momentinho, professor. Avançaram e hoje eles começaram a impressionar nos equipamentos eletrônicos. Exatamente. Fazendo uma espécie de reestruturação de influência espiritual no campo magnético dos aparelhos eletrônicos. Até os nossos dias, nós só possuíamos uma única via de contato com o além, que seriam as faculdades psíquicas humanas. Hoje nós temos uma via alternativa, que são os campos magnéticos dos aparelhos eletrônicos. Os espíritos agora estreitaram os correios com a espiritualidade e a Terra. Por quê? O mundo espiritual nunca foi um país tão distante. A dificuldade era os correios e às vezes os carteiros não são muito confiáveis na entrega dessas cartas. Agora, com os equipamentos a serviço dessa possibilidade, os espíritos podem interferir mais no nosso mundo e daqui para lá, como de lá para cá, nós estamos estreitando essa ponte de conexão transcendental, que é um passo notável na escalada da espiritualização da Terra. Porque a transcomunicação fere os sentidos humanos e derruba, por vez, aquela hipótese de que o inconsciente do homem é que está por trás das comunicações espirituais. A balsa do escapismo materialista de negar a mediunidade perde a sua velocidade flutuante e se naufraga na sua própria inconsistência. Porque as vozes e as imagens trazem seus conteúdos debaixo de um controle impressionante. A transcomunicação não chegou e foi aceita passivamente pelos pesquisadores. Foram pensadas 6 hipóteses para negar e só uma única para afirmar. A primeira hipótese que a transcomunicação enfrentou foi a hipótese da ilusão ou da fraude por engano. A honorabilidade das pessoas envolvidas e o controle técnico dos equipamentos derrubou essa hipótese rapidamente. Depois veio a segunda hipótese. Será que isso não seria ondas do passado que permanecem no espaço e que as pessoas, no desejo de ouvir vozes de pessoas mortas, fariam uma interpretação apaixonada sobre esse tema? Os pesquisadores descobriram que as vozes falavam de coisas atuais, muitas delas se identificavam. E uma onda do passado que permanece deveria ter trazido sempre uma informação do passado. O controle técnico na observação peculiar das comunicações também derrubou essa hipótese. Veio a terceira hipótese, interferências. Nós estamos hoje num planeta repleto de frequências e sintonias. São mais de 1000 satélites no espaço. Nós temos a quantidade de aparelhos celulares hoje que supera os aparelhos físicos, todos eles em frequências de rádio, além de rádios de hospital, rádio patrulha, as rádios AMs, FMs espalhadas por todo o planeta, rádios comunitárias, toda ela lançando e descendo ao espaço, máquinas eletrônicas em bancos, radiotáxis, todos eles funcionando na atmosfera, emitindo sinais e vozes que se espalham numa profusão inacreditável. Será que essas vozes ditas dos mortos não seriam captações fragmentadas desse planeta repleto de sinais, de ondas, de matéria radiante, repleta de vozes? Os pesquisadores isolaram os equipamentos, colocaram em salas forradas de chumbo, parede, tetos e pisos, porque o chumbo, ele retém a radioatividade do urânio. É ele quem faz o isolamento quando se joga o lixo atômico debaixo do mar ou na profundidade da terra para não afetar a espécie humana ou a natureza. Um equipamento dentro de uma sala dessa, isolada de chumbo, não entra nem sai nenhuma frequência, nenhuma radiofrequência. As ondas artesianas não passam. Então não teriam como captar uma interferência externa. Mesmo assim, com esse controle, as vozes dos espíritos apareceram nas fitas. Pesquisadores colocaram gravadores no submarino
e vieram para a superfície. Fizeram as evocações em terra, e depois de dias, quando mergulharam, retornaram lá, as vozes dos espíritos estavam nas fitas. Eles colocaram os gravadores em tanques de glicerina líquido, depois endureceram essa glicerina, fizeram-a com a evocação externamente, com o controle por fio. A fita girava lá embaixo no tanque de glicerina sólida. As vozes dos espíritos mesmo assim apareceram depois que foi quebrada essa glicerina, que já estava em uma base sólida de mais ou menos 60 centímetros de massa em torno do gravador. Aí a hipótese da interferência veio à Terra. Cientistas como um físico na Rússia de nome Alex Schneider desenvolveu um diodo que colocava antes do cabeçote de gravação do gravador, impossibilitando que qualquer coisa que passasse pelo microfone chegasse no campo magnético da fita. Poderíamos dar um grito ou explodir uma grande bomba na frente desse gravador que a fita não gravaria. Esse equipamento diodo ele impediria que uma voz humana chegasse lá nas ondas e nos componentes de óxido de ferro da frequência da fita e deixasse gravada uma voz da nossa dimensão. Mesmo assim, quando eles rebobinaram as fitas, as vozes dos espíritos apareceram. A hipótese da interferência foi derrubada. Aí veio a hipótese de ser seres extraterrestres. Comunicações, foram pensadas em tudo. Mas as próprias vozes se identificavam, dizendo ser os mortos pensantes e falantes. Muitos deles davam seus dados pessoais, suas características de vida na Terra e mandavam recado para os entes queridos. A hipótese dos extraterrestres também foi vencida. Veio então ser transmissões de rádio piratas, pessoas de má vontade ou fazendo fraudes na tecnologia. Os pesquisadores também logo no começo pensavam que os aparelhos estavam sendo visitados por esse tipo de alteração eletrônica que hoje acontece com os hackers no mundo das redes sociais. O controle tecnológico e o conteúdo das vozes derrubaram a hipótese também. Aí veio a última hipótese, que foi a que demorou mais tempo para ser vencida: o inconsciente do pesquisador. A mente dele poderia operar essas interferências nas fitas e nas gravações por imagens. Essa hipótese foi aventada muito fortemente pelos parapsicólogos materialistas da escola de Estocolmo, na Suécia. E aí o que acontece? Alguns paranormais foram utilizados como modelo dessa experiência, dessa possibilidade. Nos Estados Unidos há um paranormal chamado Ted Sirius, que pega uma máquina antiga, Polaroid, concentra na sua mente e pensa na Torre Eiffel, bate a foto e sai revelada a imagem da Torre Eiffel. No Japão, o Masuaki Kiyota, a quem eu conheci e convivi por 3 dias, ele não precisa da Polaroid, ele pega um filme velado, ainda na caixa, vendida na loja, encosta o filme na cabeça e pensa num quadro que ele visualizou quando visitou o museu em Chicago. Manda esse filme para uma reveladora e as 36 poses saem com um quadro impresso. Portanto, não é uma foto perfeita, é um pouco desfocada. Mas se a nossa mente é capaz de fazer isso num filme, ela também pode produzir vozes no campo magnético de uma fita. Então essa hipótese demorou muito tempo para ser vencida. Qual foi o argumento lógico e o resultado de controle que garantiu não ser o inconsciente? O diálogo, Márcia. As vozes começaram a produzir diálogo com os vivos. Perfeito. Com conteúdos que os vivos desconheciam. Vozes de engenheiros mortos. Começaram a ensinar como desenvolver os equipamentos para facilitar os futuros contatos. Ensinando que peça eletrônica deveria ser substituída para melhorar a gravação, como aconteceu no Spiricom do engenheiro norte-americano Dr. George William Meek. A comprovação da própria comprovação. Interferiram. E com esses diálogos ficou patente que o nosso inconsciente não poderia dialogar conosco mesmo, dizendo coisas que nós não conhecemos e que jamais poderíamos saber. Espíritos que nunca foram filmados, que morreram numa época que a câmara de vídeo não tinha sido descoberta, como o inventor do alumínio, Henri Etienne Saint-Éclat de Ville, um francês amigo de Louis Pasteur.
Ele produz uma imagem dele em movimento em Luxemburgo, na tela de televisão. Ele jamais poderia ter sido filmado. A foto dele se encontra pintada num quadro no quarto de Louis Pasteur, no Museu da França, porque quando ele viveu existia só fotografia, mas não as imagens. 1888 foi o ano da sua morte. E ele vem do além e faz uma imagem em movimento. Esses resultados começaram a dar aos pesquisadores a consciência e a certeza de que existia, a partir desse fenômeno, uma paranormalidade no mundo da eletrônica que deveria ter sido reconhecida e começar a ser considerada. E isso levou a eles para uma nova direção, até que admitiram de que eram pessoas que tiveram seus corpos destruídos e sepultados, inteligência sem corpos e consciência sem cérebros, que estavam voltando do além, a quem comumente nós chamamos espíritos, para dizerem-se bastante vivos ao mundo dos vivos, e que mostrando que a eternidade é uma realidade que nos espera. A transcomunicação, então, começou a sair do mundo restrito dos experimentadores e passou a ganhar espaço, porque começou a ser escritos artigos. Não deu para esconder isso muito tempo. Há 20 anos atrás, a transcomunicação ganhou a notoriedade pública. Encontros, colóquios, simpósios, pequenos seminários e livros começaram a ser publicados, até que culminou no primeiro Congresso Mundial de Transcomunicação em 1989, que teve lugar na cidade da Basileia, na Suíça, de 9 a 12 de novembro, e eu estava lá. E convivi com os principais pesquisadores da época de uma maneira surpreendente, e aí mergulhamos no mundo da transcomunicação. A partir de então, ajudamos a trazer esse assunto para o Brasil de uma maneira mais ostensiva. Na verdade, Márcia, os grandes acontecimentos do conhecimento humano se processou na história do mundo por lentas e sucessivas aproximações. E os espíritos, por lentas e sucessivas aproximações, desde os primórdios da humanidade, sempre, eles vêm tentando se fazerem sentir aos homens de alguma forma. Desde a Idade Média, com os grandes médiuns, na fundação das grandes religiões, os espíritos estavam lá produzindo fenômenos espirituais. A presença deles no livro sagrado de todas as religiões, grandes fenômenos mediúnicos na história, como o dia de Pentecostes, a aparição de Jesus após a morte, voltando ressurrecto no terceiro dia, aparecendo 18 vezes aos apóstolos durante 40 dias. O fenômeno de Joana d'Arc, que foi um dos fenômenos mais extraordinários que aconteceu no Ocidente, ouvindo as vozes dos espíritos, que salvou a França da invasão inglesa, escutando vozes e comandando o exército de pequenos homens, vencendo o exército mais armado da época, que era o exército inglês, salvando a hegemonia do povo francês para que o espiritismo pudesse surgir no meio daquela cultura muitos séculos depois. São tantos fenômenos incríveis, até chegar em Radziwiłł, as mesas girantes que impressionaram a Europa. Os espíritos continuaram se fazendo sentir, até que o homem descobriu as ondas artesianas, as ondas eletromagnéticas. Nós entramos na eletroeletrônica, descobrimos o campo dos transistores e a física tomou conta do século XX. Os espíritos aí interferiram as suas influências nos aparelhos eletrônicos. Da mesma forma que aqui na Terra nós começamos a dominar a matéria radiante, as ondas eletromagnéticas, criamos o rádio, o super heteroninho no começo do século passado, avançamos para o telefone, avançamos para os sem-fio, chegamos nas televisões, chegamos nos computadores, e hoje em toda a rede global do mundo, os espíritos, sendo a mente dos homens fora do corpo, não iam deixar de utilizar esses aparelhos que estão aqui. É uma questão de percepção lógica. Eles então interferiram e se mostraram visíveis. Imagens na televisão, da mesma forma que a noite de 31 de março de 1848 é o ponto zero da escalada do desenvolvimento do espiritualismo no Ocidente, nós poderíamos dizer que amanhã de 12 de junho de 1959, em Malmö, uma casa de campo em Estocolmo, na Suécia, foi a escalada da transcomunicação para o mundo com Frederick Jungerson. A noite de 31 de março envolveu as irmãs Fox, e o 12 de junho, às 10 horas da manhã, envolveu esse pesquisador fantástico,
ao qual nós estamos lançando um documentário belíssimo sobre sua história, sobre a sua vida, com cenas reais dele mesmo, um filme que nós conseguimos ineditamente, produzido na Alemanha naquela época, que está sendo dublado e apresentado para o público brasileiro, contando a escalada dessas pesquisas. Foi Jungerson quem colocou no meio da ciência as vozes paranormais captadas em fitas. E de lá para cá, uma quantidade expressiva de cientistas se aproximaram. Eu diria que a transcomunicação não é um movimento da parapsicologia, não é um movimento da psicobiofísica, não é um movimento dos espíritas da Europa, não é um movimento dos religiosos, é um movimento completamente independente de engenheiros, técnicos, físicos, gente da eletrônica, da informática, das universidades, dos laboratórios, que foram chamados a conviver com essa realidade, essa paranormalidade tecnológica, e que se renderam ao fato de que os espíritos estão sim fazendo contato conosco através das máquinas. É uma nova expectativa extraordinária que inaugura uma nova fase da comunicação com os espíritos. E penso que tudo isso ainda está num grande começo, Márcia. O melhor de tudo isso ainda está por vir. Concordamos com o senhor, professor. Nós temos, inclusive, aqui no seu livro, algo que me chamou a atenção. Nós aqui somos e não somos mortos. Nós nos vemos e breve nos mostraremos todos na televisão. Essa é uma comunicação dos espíritos por meio do gerador Hans Otto Koenig, durante um congresso em Milão em julho de 1986. Fala um pouco para a gente disso, professor. Os espíritos prenunciaram a imagem, porque a transcomunicação começou por vozes em rádio. Depois eles ultrapassaram os rádios e foram para os gravadores. E isso foi uma grande febre até os anos 70, final dos anos 70. De Jungerson até os anos 70, havia mais de 300 postos de escutas em todo o mundo, fazendo comunicações através das vozes. Mas ninguém sonhava com as imagens, até os espíritos anunciarem que será possível. Foi na Alemanha, na cidade de Aachen, após esse prenúncio de Hans Otto Koenig, num colóquio em Milão, que os espíritos se mostraram pela primeira vez na casa de Klaus Schreiber, que foi um técnico em incêndios. Ele era bombeiro da Alemanha, um homem querido, muito competente e respeitado na sua comunidade, pela sua história. Ele perdeu todas as famílias, os familiares em 2 acidentes automobilísticos. Ele perdeu sua esposa, seus 2 filhos, seu filho Robert, sua filha Karen, perdeu seu cunhado, depois perdeu seus pais e os seus irmãos em acidentes de automóvel. Ficou completamente sozinho no mundo, e ele dava festas em casa para compensar a solidão. Uma noite, quando esses assuntos estavam tomando a mídia, entrando nos rádios da Alemanha, um pesquisador fez um programa como esse nosso que estamos fazendo agora de noite. Okay. E apresentou vozes do além. E eles comentaram isso nessa festa que eles estavam juntos. Um dos colegas, já um pouco embriagado com a cerveja que já estava alta na noite, desligou o gravador e fez uma brincadeira. Amigo Felipe, você que morreu há 2 anos, vem aqui, dê uma mensagem para nós, veja se você pode vir tomar uma cerveja conosco. Alguém mais religioso do grupo achou que aquilo era desrespeito aos mortos, pediu que ele não fizesse aquilo, desligou o gravador e pediu que respeitasse a memória do Felipe e ligou a música. Ao invés de sair a música, teve uma interferência de um ruído e uma voz humana enrouquecida dizia: alô amigos, aqui fala o Felipe, eu estou vivo, estou presente, mas infelizmente não posso mais tomar essa cerveja maravilhosa. O Klaus Schreiber conta que aquilo foi um enorme choque nos seus amigos. E a casa dele, Márcia, ficou vazia em 15 minutos, segundo o seu relato. As pessoas ficaram amedrontadas e foram indo embora. Mas ele escutou aquilo inúmeras vezes até a madrugada. E pensava, se essa voz é do Felipe e ele pôde falar comigo e está vivo, a minha filha Karen, meu filho Robert, meus pais, minha esposa podem falar comigo. No outro dia ele tomou a decisão. Transformou a casa dele num laboratório de transcomunicação. 3 meses depois recebeu a voz felicitada da sua filha Karen, que lhe impressionou. E 6 meses depois, com muitas gravações, ela lhe disse: papai, estão comigo aqui 6 engenheiros mortos e eles querem me ensinar uma técnica para que eu me mostre para o senhor pela tela da televisão.
Que lindo. Professor... E aí, posteriormente, ela aparece para ele. Esse homem, Márcia, simples, na cidade de Aachen, numa casa simples, geminada, na Alemanha, talvez fez a maior descoberta do século XX. E grande parte da humanidade ainda não sabe disso. Maravilhoso. Está aí o professor Clóvis Nunes para certificar, atestar e mostrar e partilhar com o mundo. Sem dúvida nenhuma, o senhor professor, um dos escolhidos missionários para mostrar essa eternidade. E o que nos mostra isso são perguntas que nos chegam aqui no estúdio de vários ouvintes, mas quase todas querendo dizer a mesma coisa. E eu vou tentar resumir e passar para o senhor. Uma pessoa que desencarna, é uma pergunta que me chega. Ela desencarna hoje. Há um tempo determinado na Terra para que ela possa estar se comunicando, e do que é que depende esta comunicação, professor Clóvis Nunes? O tempo é relativo, depende do tipo de vida que a pessoa teve. As pessoas que tiveram vidas destrutivas, muito ligadas aos vícios, ao álcool, ao fumo, aos apegos materiais, pessoas coléricas, raivosas, demoram tempo para se ajustarem no além. Principalmente os suicidas. Eles geralmente não se comunicam tão facilmente em tão pouco tempo. Mas, regra geral, os espíritos podem sim voltar. É um tempo pequeno de perturbação. A grande maioria passam a adaptação e depois voltam. Mas há casos de transcomunicadores aqui na Terra que morreram, como Frederick Jungerson, que veio a termo a sua vida na Terra no final dos anos 80, Márcia, e o seu velório estava sendo executado na Suécia. Quando o seu corpo estava sendo trasladado para o cemitério, um amigo muito íntimo dele, já idoso, com idade avançada, ficou muito sentido porque não poderia estar presente no velório. Ligou a televisão e imediatamente a imagem que aparece na tela é de Frederick Jungerson, horas depois de sua morte. Ele vai no seu quarto, apanha uma máquina Polaroid e faz a fotografia. Eu coloco essa imagem, inclusive, no meu livro. Então, foi momentos depois. Outro transcomunicador, muito amigo meu, chamado Adolf Holmes, que residia na cidade de Rivnik, aonde eu estive a primeira vez em contato com ele, após a sua morte, 7 horas depois, ele telefonou para o seu grande amigo e disse: o mundo dos mortos é verdadeiramente maravilhoso, é tudo como nós pensávamos. Ele dizia a Frederick Mayakovsky: aqui encontrei meus amigos de infância que caçavam pássaros comigo, mas diziam que agora eles cuidavam dos pássaros e ajudavam para que eles não fossem mortos. E falou coisas belíssimas num telefonema de 13 minutos. Portanto, é muito relativo. E há espíritos que demoram meses, porque muitos são chamados aí para os hospitais, ficam em zona de recuperação, outros passam por processos de perturbações, mas o importante é saber que a comunicação é possível. E o que precisa é somente a pessoa dominar a técnica. Márcia, qualquer pessoa pode fazer esse contato. Da mesma forma que Allan Kardec popularizou a mediunidade, democratizou quando escreveu o Livro dos Médiuns, no século passado, esse livro notável que tirou a mediunidade de um processo de sacralização, porque a mediunidade era tida para pessoas iniciadas, divinizadas, ou então era coisa demoníaca, ou o médium era um doente, um louco, um perturbado, ou era um endemoniado, ou então era divinizado, era uma pessoa com dons superiores. Allan Kardec chegou e desmistificou tudo isso, mostrou que a mediunidade não é doença, inclusive separou a obsessão da mediunidade e demonstrou que qualquer pessoa podia praticá-la. Escreveu o manual prático da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, e popularizou isso, ensinando as pessoas a fazer contato. A transcomunicação passa pelo mesmo viés, pelo mesmo princípio. Qualquer pessoa pode fazer o contato, desde que tenha um propósito sério, que não faça isso por mera curiosidade, nem por frivolidades, porque o propósito de quem quer fazer o contato atrai o tipo de espírito que vem se comunicar. Se o propósito é frívolo, o espírito se comunica, é frívolo também, é brincalhão, é zombeteiro. Mas se a pessoa tem uma saudade positiva, quer falar com seu ente querido, se o sentimento é de amor, isso impõe uma barreira aos espíritos imperfeitos e inferiores. Uma mãe que perdeu um filho pode usar 4 rádios
com a ajuda de alguns equipamentos adaptados, ela pode fazer uma evocação e ouvir a voz do seu filho, um amado, dizendo a ela que ele ama e que a vida continua. Esses aparelhos motivaram na Europa, na Itália principalmente, um movimento belíssimo chamado Movimento da Esperança, que é liderado pelo advogado do Vaticano, Mario Mensegotti, que perdeu seu filho em um sequestro e foi assassinado, e ele recebeu informações de onde estava o seu corpo sepultado. Ele, depois disso, ele se apaixonou tanto pelo assunto que criou esse movimento de muitos pais. Eles fazem eventos em vários estados e cidades da Itália, reunindo centenas de pessoas que perderam entes queridos, porque se aproximou da transcomunicação um número imenso de pessoas comuns para aliviar suas dores dessa perda, que é difícil de administrar, Márcio, uma dor que não tem nome, que só sabe o tamanho quem passa. Então a transcomunicação aparece também como uma ponte de conforto, um imenso processo de conforto àqueles que sofrem a dor da separação da morte. Um momento, então, professor. É uma nova oportunidade extraordinária. Ela veio ocupar aquele espaço que as cartas consoladoras ocupavam na psicografia de Chico Xavier. E nos dias 15 e 16 de junho, sábado e domingo próximos, nos horários de 8 da manhã às 17h30, com intervalo para almoço no sábado, dia 15, e de 8 da manhã às 17 horas, também com intervalo para almoço, no domingo, dia 16. O evento Transcomunicação Instrumental, com Sueli Raimundo e a participação do nosso amado professor e cientista Clóvis Nunes, com apoio do nosso programa A Era da Luz. Estaremos lá com vocês. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz. Deus nosso Pai, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Um só coração e um só pensamento. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Programa A Era da Luz, segundas-feiras, de 22 horas à meia-noite. Reprise aos sábados, de meio-dia às 14 horas. Com os comunicadores Carlos Bereza, Márcia Beatriz Enque e equipe. Programa patrocinado pela Capemisa. Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. Estamos voltando dos comerciais e agora, com muito carinho, nós partilhamos com todos vocês, ouvintes, mensagens deixadas pelo espírito de Irmã Sheila. No clima da prece, acalme o seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo, recorrendo aos recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis do ponto de vista espiritual.
Assim como existem pessoas em plena posse das energias físicas, entretanto doentes do espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Lutas, dores, decepções e tristezas formam o quadro abençoado de experiências que nos ensinam a perseverar sempre. Em qualquer situação, prossiga trabalhando no bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará e você se descobrirá feliz. Feliz e capaz de muitas realizações. Abençoa e segue. Tempestades te cercam. Abençoa e segue. Pedradas te ferem. Abençoa e segue. Incompreensões te envolvem. Abençoa e segue. O bem que fazes é luz afastando as sombras. A humildade que vivencias é escudo amparando as agressões. O amor que espalhas é paz revigorando-te por dentro. Tudo passa e se transforma para melhor. Em tudo, abençoa e segue, na certeza de que o amor de Deus é bênção constante em nossa vida. Deus sabe. O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das lutas que travas na terra. É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revolte com os parentes difíceis. Deus sabe das provas que enfrentas no lar. É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que carregas no veículo físico. Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na terra possa te apresentar, não te revoltes, nem desanimes. Confie em Deus e age no bem, porque Deus sabe o que se passa contigo e a ação no bem será sempre a garantia da conquista da paz imperecível. Não desistas do bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso às esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Semeia, semeia. A alma humana é como um celeiro abençoado. Quando abastecida de ensinos superiores, transforma-se em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Se já reúnes as sementes do Evangelho em tua alma, não as guardes só para ti. Vai ao mundo e semeia, semeia. Ainda que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço, semeia, semeia.
mesmo que a erosão do egoísmo as arraste para longe. Semeia, semeia, ainda que o solo estéril do desamor as impeçam que se desenvolvam. Semeia, semeia, onde quer que estejas e com quem estejas, semeia, semeia. Não exiges, porém, em tempo algum, a colheita farta e rápida, porque se cada espécie vegetal no mundo obedece ao ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem o tempo certo para despertar e sublimar-se. Apontamento oportuno. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispões de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece. Abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus, que não desampara seus filhos. Lembra-te de que no mundo as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que em meio ao caminho surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que deságues no mar do amor divino, onde fluirás da paz definitiva. Semear esperança. Eles existem aos milhões. Habitam casebres e palácios. Muitos ocultam-se sob o verniz de posições transitórias. São os desesperados do mundo. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho, em seu próprio lar. Criaturas que se viram colhidas pela provação e perderam o ânimo e o equilíbrio. Este viu o afeto partir para o além sem compreender que a vida continua. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso. Outro se viu ante decepções e passou a desacreditar de todos. Diante deles, não critique nem questione. Ajude. Ouça com interesse e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear esperança é dever de todo aquele que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem, para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. Tudo passa. És filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderá aurir energias novas. Confia no Pai e segue para a frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. Servindo e amando. Não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Fracasso é lição. Dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência.
Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho, e a alegria iluminada de Jesus inundará a tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. Pelo Espírito de Sheila. Atendendo ao pedido da nossa querida Leodir, quando ela nos pede no quadro Canções para Recordar, Oceano com Richard Clayderman, que pode ficar em BG Pablito, para vibração espiritual num oceano de amor. Sobe som. Acir Gomes, João Pedro de Freitas Gomes, Vanessa Miranda Dias, Moacir do Carmo, Graziele Ramos Joane, Jacilene Lino Pereira, Andréia Leal, Davi Leal, Tiago Luiz, Wanda Maria Leal, Fernanda Martins Vieira, Amélia Fernandes, Ana Paula da Silva, Ana Cláudia Bonfim da Silva, Maria de Lourdes Bonfim da Silva, Leandro Sodré Fortes, Ronaldo Sodré Fortes, Marcos André Leitão Fortes, Maria Sodré Fortes, Rosane Sodré Fortes, Silvana Fortes, Rafael Oliveira Fortes, Ronaldo de Freitas Júnior, Jucimeire Freitas de Moura, Georgina Galdino Fagundes de Freitas, Igor Luiz Freitas dos Santos, Silvio Tadeu Liporage de Moura, Glória Liporage de Moura, Amélia Fernandes, Pedro Henrique Espinheira, Fátima Espinheira Costa, Rogério Moreira Espinheira, Nadir Vaz de Andrade, Renato de Andrade, Iana Marinho e Blanche, Márcia Zenck Família, João e Maria Portinari, Dib Lutfi, Jorge Dib Família, Carlos Vereza e Família, Sidney Grilo e Família, Elizabeth Bandini, Marli Franco, Daniel Lobo, Margarete Amaro, Eliette Moreira dos Santos, Elso Ferreira Amaro, Marise Lise, Daniela Araújo, Paulo Henrique Carvalho, Franciana Gomes de Oliveira, Gisela Degol, Antônio Carlos Calheiros, Iane Queiroz Calheiros, Valéria Barbosa Bezerra, Sebastião Sena Alves Bezerra, Amélia Fernandes, Fernanda Almeida Vieira, Silvia Rezende Família, Tiago Sena e Família, Maria das Graças Calheiros e Família, Renata Pereira e Família, Ubirajara Bittencourt, Maria Alice Bittencourt. Chega numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera
sua dor, como bom samaritano, e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida. E ainda o som do nosso coral, a Paulinha quer partilhar alguns pensamentos, comentários, elogios e mais nomes para as irradiações do programa, com o pedido de uma ouvinte querida, que a Paulinha vai dizer para vocês quem é. Bom, temos o elogio de Nero, que é um ouvinte assíduo. Diz que o programa é muito positivo e toda segunda recebe mensagens com muito amor. Parabéns à equipe. Leodi também, que é ouvinte assídua, diz que o programa é abençoado. Que Deus ilumine a toda a equipe. Manuel Duarte deseja paz, luz e amor para toda a equipe. Maria de Fátima parabeniza Márcia pelo programa abençoado. Deus ilumine a toda a equipe. E temos aqui um pensamento de Expedito de Bom Sucesso, que diz: o amor e o tempo são os dois maiores ministros de Deus. Ouvintes queridos, nós é que agradecemos a vocês, agradecemos muito a vocês. Vocês são luzes, vocês são amor também em nossas vidas. Nós somos um grande oceano de amor, todos nós juntos. E nós ficamos todos, a equipe inteira, assim, muito emocionados e muito gratos. E tudo que vocês dirigem, pessoal, a mim, eu estendo a essa equipe maravilhosa que tem me acompanhado nessa jornada que já está no 3º ano, né, de existência. E é com muita alegria que eu digo que o A Era da Luz existe por vocês, está com vocês e é de vocês. Construído com todo o carinho dos nossos corações, com todo amor, com toda a verdade, para vocês. E a Paulinha agora vai continuar ainda a leitura de nomes para irradiação. E é agora que você vai citar o pedido da nossa ouvinte querida de mais uma? Não, é depois, né? Então ela continua falando das irradiações. É com você, Paula. Irradiações para Tânia Santos Brandão, Yara Blecker Cizer, Carmen Lúcia Conegundes, Luiz Carlos Porto, Edna Paiva, João Vitor Ferreira, Sônia Regina de Assunção, Jorge Luiz Machado Capilé, Nina Valéria Capilé, Rosa Maria da Rocha Correia e família, João Henrique Alves da Rocha e família, Magali Teodoro da Costa, Mirtes Teodoro Duarte e família, Eduardo Teodoro Duarte, Nair Vaz de Andrade, Renato de Andrade Machado, Jaqueline Custódio, Doralice do Espírito Santo, Marisa Leitão, Marlene Souza Pereira e família, Maria Fátima Cerqueira, Mariana Cristina Feitosa, Norma Ribeiro Cerqueira, Pedro José Filho, Rosalina Cerqueira. Agora sim, Marcinha, vamos ao pedido da nossa querida Vera Fracaroli, amado ouvinte da Marcinha e de toda a equipe do programa. É a música tema do filme Girassóis da Rússia. Pablito, pode deixar em BG enquanto a gente continua os nomes para a irradiação. Aí, Verinha Fracaroli, é para você com um beijão e com todo amor. Então, irradiações para você, para sua família, para toda a nossa família, Vera Fracaroli e família, Ana Paula Merino e família,
Felipe Vergueiro e família, Pablo Luiz Alves e família, e o nosso querido Papico, de quem somos a família, Josué Mota. E a Paulinha agora vai dizer para vocês mais alguns nomes para as nossas irradiações de amor ao som de Sunflower, Girassóis da Rússia. Radiações para Judite Lima Silva, Dionísio Alves Filho, Edneuza Botelho, Lúcia Costinho, Paulo Costinho, Paulino Oliveira, Sônia Regina Logula Assunção, Edson Francisco Conrado, Wallace Logulo, Edma Paiva Logulo, Celso Luiz Logulo, Carlos Alberto Ferreira, Wilson Logulo Ferreira, João Vitor Logulo Ferreira, Rita de Cássia Logulo, Vitor Gabriel, Camila Santos, Fátima Angélica Reis, Gabriel Logulo Iotti, Edilson Reis, Vera Lúcia Logulo Moraes, Regiane Prado Lima, Adriano Alexandre, Davi Peclis Lima, Nina Lima, Amanda Lima, Natália Lima, Luma Pereira, Valéria Melo de Oliveira e família, Vanderlei Melo de Oliveira e família, Vanderli de Oliveira Fernandes e família, Iago Pereira Viana da Silva, Matheus Pereira Viana da Silva, Ivaneide do Nascimento Pereira, Reinaldo Viana da Silva e família, Lúcia Lopes, Manuel Rodrigues Salgado, Lúcia Torres e família, Nair Vaz de Andrade, Renato de Andrade Machado, Alzira Ferreira Machado, Jorge Luiz Machado Capilé, Maria José Machado Capilé, Leonel Xavier Quintanilha, Georgina Galdino Fagundes de Freitas, Hélida Santos de Araújo, Rafaela Orlando Machado, Miguel Machado, Pablo de Araújo Bretas, Luiz Paulo de Oliveira Ferreira, Inês de Oliveira Ferreira, Márcia Groth, Renê Nascimento, Helena Reis, Vicenza Cunha, Jorge Elias Sobrinho, Nero Etino Sobrinho, Tatiana Guimarães, Cristiano Neto Souza, Alexandre Guimarães, Diogo Guimarães, Carlos Ferreira Silva, Leia Lemos e família, Rita Almeida Pitanga, Silmar Pereira de Moura, Jucimere Freitas de Moura, Francisco Barros. Amigos e irmãos, falta apenas uma semana. Aqueles que ainda não se inscreveram, corram. As vagas são limitadas e estão terminando. O evento Transcomunicação Instrumental, que será realizado no Centro Profissional do Barra Shopping, a Avenida das Américas, 4200, no andar térreo, bem ali no prédio da Amil, na Avenida das Américas, 4200. Sábado, 15 de junho, de 8 da manhã às 17h30, com intervalo para almoço. E no domingo, 16 de junho, de 8 da manhã às 17 horas, também com intervalo para almoço. Este evento tem apoio do programa Era da Luz e nós estaremos lá, presentes com vocês. A paz pela paz. Pablito, os nossos comerciais, por favor. Você está ouvindo o programa A Era da Luz.
apresentar o programa A Era da Luz. Voltando uma vez mais com vocês, ouvintes. Agora a Ana Paula vai começar a citar os nomes inscritos para as irradiações, para as preces, alguns comentários, os nomes que nós ficamos de citar e que, ou por serem programas gravados, ou por no dia do programa exibido, que foi o número 135 e o 137, muitos nomes ficaram, até por causa da própria agenda e do congestionamento na linha telefônica, mas agora com todo carinho, sobe som Pablito, que a Paulinha vai começar a citar os nomes escritos para as irradiações. Recebam todos vocês e a quem seus pensamentos, a quem os vossos corações puderem alcançar. Isabela Smith, Maiara Macedo, Léa Maria Ferrari Lemos e família, Luísa dos Santos Bento, Sueli de Paula Gonzalez e família, Solange Gonzalez, Leodir Dias Amaral, família e amigos, Sueli Marques, Maria de Lourdes Vilhena Lages, Isaldino Ribeiro Alves e família, Maria Imaculada Braga Mateus, Leila Mateus Rega, Rita de Cássia Martins Spore, Neuzedina Pereira Testa, Valdir Jorge Arede, Marta Seir, Francisco Ribamar Seir Pereira, Jorge Luiz Narciso, Maria Barro da Cunha e família, Jaci Pereira de Freitas Lindo, Maria da Glória Silva, Júlio Costa Neto, Sônia Cristina Lopes Costa, Claudete Cruz, Rosemary Souza Oliveira e família, Bruno Rocha, Nelson Campos. Pablito, meu querido, traz pra gente agora o Coral Espírita Irmã Sheila de Minas Gerais, Belo Horizonte. E nessa vibração nós vamos ouvir um trecho da canção e logo em seguida a Paulinha continua a leitura dos nomes para a prece. Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Renata Nunes, Cida Souza, Padre Marcelo Rossi, Padre Naguir, Amaro Bezerra, Major de Castro, Fabiano Silva Macedo, Sueli Pinheiro,
professor Clóvis Nunes e toda a equipe que está trabalhando no evento e todos os participantes neste tão importante encontro de transcomunicação. Do livro As Mais Belas Orações de Todos os Tempos, de Rosemarie Muraro e Frei Raimundo Sintra, com uma coletânea em CD de poemas selecionados da obra, sensivelmente musicalizados e muito sensivelmente e belamente interpretados pelo nosso irmão Carlos Vereza, ao som de Adágio de Albinoni, que todos possam ver-te em mim também. Ó Cristo, como é incrivelmente grande o que recebi e como é insignificantemente pequeno o que tenho a sacrificar. Deste-me esta solidão da qual não posso evadir-me. Não posso evadir-me para que me fosse mais fácil entregar-te tudo. Que teu nome seja santificado e não o meu. Que teu reino se estabeleça e não o meu. Que a tua vontade se faça e não a minha. Tu, que estás acima de tudo, mas que és também um de nós. Tu, que estás também em nós. Que todos possam ver-te em mim também. Possa eu preparar o teu caminho, possa eu agradecer-te por todos os dons, possa eu nunca esquecer as necessidades dos outros. Guarda-me em teu amor, assim como queres que todos sejam conservados no meu amor. Alegra-te se Deus pôde servir-te de teus esforços para realizar a sua obra. Não eu, mas Deus em mim. E humildemente nós completaríamos: não nós, mas Deus em nós. Sobe som Pablito com Adágio de Albinoni, deixa em BG, e a Paulinha vai dizendo os nomes para as preces aos desencarnados. As preces vão para nossa estrelinha Maria Cândida, Beatriz Pinto de Almeida, Ivan de Almeida, Cândido Portinari, Ruth Vereza, Valmor Chagas, Judite Martins Ribeiro, Cristiano Barbosa de Carvalho, Márcio Araújo de Melo, Maria Lúcia da Silva Soares, Paulo Carvalho, Dora Martins, Olívia Medeiros, Maria da Conceição de Almeida, Esther Ferreira, Geni Carvalho Barros, Yara Souza, Francisco Seir Filho, Natália Seir, Ronald Seir, Júlio Costa Filho, José Ribamar Pereira, Domiro José Cunha, Emília Chapinel Frois, Neuza da Silva, Aguinaldo Silva, Marli Joaquina Queiroz, Alexandre Brito, Rodrigo Santos Brito, José Oliveira Reis, Renildo Cunha, Ubiraí da Silva, Celeste Elias Sobrino, Manuel Sobrino Cabral, Nelson Sobrino, Armando Elias Sobrino, Milton Elias Sobrino, Aguimar Santos Silva, Jorge da Conceição Machado, Reginaldo Oliveira, Carlos Antônio Souza Oliveira, Aloísa Capitulino de Souza, João Capitulino de Souza, Sebastiana Rita da Conceição, Marcelino Oliveira,
Maria do Carmo Oliveira, André Luiz Prado Lima, Paulino Martins Costinho, Alzira Souza Costinho, Cristina Amaral, Maria Carvalho, Dionísio Oliveira, Marinalva Araújo, Ismaelita Silveira, José Gonçalves, Antônio Souza, Ana Amaral, Felipe Feitosa Cerqueira e Wilson Logulo. Você é um ser humano. É meu milagre e é forte, capaz, inteligente. Cheio de talentos. Entusiasme-se com eles. Reconheça isso. Encontre-se consigo mesmo. Aceite-se. Anime-se. Pense que a partir deste momento você pode mudar sua vida para melhor. Isso, se assim você o quiser. Se você se programar e se encher de entusiasmo para alcançar o seu objetivo. E, sobretudo, se perceber toda a felicidade que pode conseguir somente pelo fato de desejá-la. Você é a minha maior criação. Você é o meu maior milagre. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não se lamente nunca. Não se queixe. Não se atormente. Não se deprima. Como você pode temer se você é um milagre? Você está dotado de poderes desconhecidos para todas as criaturas do universo. Você é único. Ninguém é igual a você. Só você pode escolher o caminho da felicidade. Eu o fiz perfeito para você aproveitar a sua capacidade e não para destruí-la. Eu lhe dei o poder de pensar e o poder de imaginar. Eu lhe dei o poder de amar e o poder de criar. O de rir e o poder de falar. O da vontade e o de escolher sempre o melhor. Eu lhe dei o poder de rezar, o poder de escolher seu próprio destino. Usando sua vontade, eu o coloquei acima dos anjos. E o que é que você tem feito desta imensa força? Faça a opção de amar ao invés de odiar, rir ao invés de chorar, criar ao invés de destruir. Escolha perseverar ao invés de renunciar, elogiar ao invés de criticar, dar ao invés de tirar, agir ao invés de adiar, bendizer e não renegar. Prefira dar graças ao invés de blasfemar, viver ao invés de morrer miseravelmente à margem da verdade. Aprenda a sentir a minha presença em cada ato de sua vida. Cresça em cada dia com otimismo e esperança. Abandone o medo e os sentimentos negativos. Eu sou a luz. Eu estou sempre com você. Chame-me, busque-me, lembre-se de mim. Vivo em você desde sempre, amando-o. E se você vier a mim, encontrará o amor e a paz com que tanto sonha. Tente tornar-se simples, inocente, generoso, doador. Descubra sua capacidade de maravilhar-se com a criação e sinta-se humano. Porque só você pode compreender uma lágrima ou a dor. Você pode conhecer o amor. Lembre-se de que você é o meu milagre destinado a ser feliz com misericórdia, com piedade, com alegria, para que esse mundo por onde você passa seja digno de você.
E se você é o meu milagre, use seus dons. Transforme a escuridão em luz. Modifique o lugar onde você vive, transmitindo às pessoas esperança, alegria e otimismo. E o faça sem temor, porque eu estou em você. Preparem seus copinhos com água e agora todos juntos vamos receber o aroma, o sabor, o amor das rosas. Com nosso carinho e gratidão, a irmã Sheila, ao nosso amado lar de Frei Luiz, desejando a todos vocês, ouvintes queridos, uma semana iluminada, uma semana de muitas bênçãos, uma semana para todos os corações que amam, quando no dia 12, quarta-feira, a gente vai estar comemorando o Dia dos Namorados. Então, nesse sentimento enamorado, lembramos a vivência singular do amor terno, fraterno, eterno. Até a próxima semana, se Deus quiser, e um beijo em cada coração. A todos vocês, ouvintes amados, dessa noite de segunda-feira e do próximo sábado, quando da nossa reprise. Fiquem com a luz, com a paz e com as bênçãos do nosso Santo Antônio, também comemorado nesta semana, na quinta-feira, dia 13 de junho. Nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para todos aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Você acabou de ouvir A Era da Luz, programa que é levado ao ar todos os sábados de 20h30 às 22h.